Imagina só, você tá no fim dos anos 90, muito brilho, clipes passando sem parar na MTV e o hip hop finalmente conquistando o mundo. No meio disso tudo, surge uma voz que vai simplesmente mudar a história da música. Uma voz que mistura rap, soul, reggae e gospel como ninguém jamais tinha feito. E não só uma voz, mas uma mensagem. Sim, eu tô falando dela, Lauryn Hill. Depois de uma turnê de arrebentar com os Fugees, Lauryn se encontra num momento decisivo da vida, entre relacionamentos, descobertas pessoais e uma gravidez, que mudou tudo. Ela decide que era hora de colocar o coração pra fora. Resultado? Um álbum solo que não só definiu uma geração, mas virou patrimônio cultural. Gravado entre Nova York, Nova Jersey e Kingston, na Jamaica, The Miseducation of Lauryn Hill nasceu um caldeirão de influências. Tinha reggae, tinha R&B, tinha rap, tinha até orquestra de instrumentos ao vivo. Enquanto muita gente estava apostando em sons super produzidos, Lauryn quis ir na contramão. Ela buscou o orgânico, o verdadeiro, o cru. E olha, não foi só uma escolha estética, foi um manifesto. Cada faixa falava de amor, de dor, de espiritualidade, de identidade e também da turbulência que rolava dentro dos Fugees. Lauryn Hill não queria apenas fazer um disco, ela queria se libertar e criar algo que fosse 100% dela. E o impacto foi imediato. O álbum estreou direto no topo da Billboard 200, vendeu 422 mil cópias na primeira semana, recorde histórico para uma artista feminina na época, e ainda rendeu nada menos que 5 Grammys em uma única noite, incluindo o álbum do ano. Além disso, trouxe hits que até hoje estão na nossa cabeça: Do Whoop, X Factor e Everything's Everything. Cada uma dessas músicas virou não só a trilha sonora da época, mas também referência obrigatória quando a gente fala de R&B e hip hop. E sabe o mais impressionante? Mais de 20 milhões de cópias vendidas depois, diamante nos Estados Unidos, aclamação da crítica em tudo que é canto, e o álbum ainda é o único de estúdio da Lauryn Hill. Único! Ou seja, ela lançou só um álbum e já entrou pro hall da eternidade musical. Mas como foi que Lauryn Hill, em meio a tantas transformações pessoais, conseguiu criar uma obra-prima tão poderosa, atemporal e que ainda hoje inspira gerações inteiras de artistas? É isso que a gente vai descobrir juntos a partir de agora. Mas antes da gente mergulhar no contexto dessa história incrível, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal do Kevudo e ativa o sininho, porque eu prometo, você não vai querer perder os próximos capítulos dessa grande jornada. Bora lá? Lauryn Hill disse uma vez: quando algumas mulheres estão grávidas, seus cabelos e unhas crescem, mas pra mim foi a minha mente e a minha capacidade de criar. Cara, que frase! Enquanto muita gente passa 9 meses sonhando com enxoval e fraldas, Lauryn passou esse tempo escrevendo poesia em forma de música. E foi aí que a vida dela deu uma guinada. Em 1996, durante a turnê explosiva dos Fugees com o álbum Score, aquele clássico que provavelmente vai aparecer por aqui também, Lauryn conheceu o Rohan Marley. Sim, Marley, como Bob Marley, o filho do rei do reggae. Os dois se aproximaram, e no meio da turnê nasceu não só um romance, mas também uma gravidez que, ao invés de parar tudo, ligou a criatividade da Lauryn no turbo. Ela decidiu se afastar um pouco da rotina intensa dos Fugees e, olha, esse afastamento mudou o rumo da música para sempre. Só que não foi um processo todo calmo e zen não. Pelo contrário, a mídia caiu em cima dela. A radialista Wendy Williams jogou no ar a bomba sobre a gravidez, os tabloides queriam saber quem era o pai, e Lauryn se viu no meio de fofocas, expectativas e pressão. Mas sabe o que ela fez? Transformou cada dor, cada decepção, cada lição em música. Naquele sótão em South Orange, Nova Jersey, Lauryn escreveu mais de 30 músicas. 30! Como se fosse uma máquina criativa movida por sentimentos reais. Muitas dessas letras nasceram da turbulência com os Fugees, mas também de experiências amorosas, espirituais e até da própria maternidade que batia à porta. E ela não parou por aí. Lauryn ainda encontrou tempo para colaborar com outras lendas. Escreveu para C.C. Winans, mergulhando no gospel. Trabalhou com Aretha Franklin na icônica A Rose is Still a Rose e ainda dirigiu o clipe e compôs para Whitney Houston. É mole? Ela basicamente estava testando todas as facetas de sua criatividade, misturando gospel, hip hop, soul e R&B, como quem faz um grande laboratório antes da obra-prima final. Esse momento foi tipo a preparação antes do grande salto. Lauryn já tinha experimentado de tudo,
Fama com os Fugees, pressão da mídia, amor, maternidade e colaborações com gigantes. Tudo isso ia servir de combustível para um disco que não seria só música, mas uma declaração de identidade. E é justamente aqui que a história esquenta. Como essa montanha russa de emoções virou um dos álbuns mais icônicos de todos os tempos. É hora de a gente mergulhar na parte em que Lauryn pega todo esse turbilhão e transforma em arte dentro do estúdio. Depois de todo aquele turbilhão de emoções e composições no sótão de Nova Jersey, chegou a hora da Lauryn Hill transformar aquelas músicas em realidade. E olha, ela não entrou de mansinho no estúdio não. No primeiro dia de gravação, sabe o que ela fez? Encomendou harpas, tímpanos, órgãos, clarinetes. Parecia até a lista de compras de uma orquestra inteira no supermercado. Lauryn queria que o som tivesse um elemento humano, nada daquela vibe artificial e perfeita demais. E detalhe, ela mesma tocou a guitarra na faixa Superstar. Multitalentosa é pouco, né? Agora, claro que nem todo mundo ficou feliz com a ideia dela fazer um álbum solo. Wyclef Jean, parceiro do Fugees, não curtiu muito de começo. Até se ofereceu para ajudar, mas Lauryn rejeitou. Ela queria independência total. A gravadora até pensou em chamar o RZA do Wu-Tang Clan como produtor. Mas Lauryn foi firme, esse álbum vai ser feito do meu jeito. E foi assim que nasceu a parceria com o coletivo Newark, Vada Nobles, Hashim Puj, Tejmoon Newton e Johari Newton. Esse time ajudou a dar forma às ideias de Lauryn, mas sem tirar dela o controle criativo. Canções como X Factor e When It Hurts So Bad quase foram parar em outros artistas, mas eram tão pessoais que ela guardou pra si. Ainda bem, né? E aí surgem uns detalhes deliciosos de bastidores. To Zion, uma das faixas mais emocionantes, nasceu em apenas 20 minutos, em um estúdio pequenininho no Brooklyn. E olha só a curiosidade, em Everything is Everything, quem toca piano é um jovem desconhecido chamado John Legend. Isso mesmo, foi a estreia dele no mundo da música. A gravação não ficou presa a um único estúdio não. Lauryn pulava entre Nova York, Nova Jersey até Londres. Mas o coração do álbum mesmo foi batendo forte quando ela levou tudo pro Tuff Gong Studios, na Jamaica, o estúdio fundado por ninguém menos que Bob Marley. E a energia do lugar transformou o processo. Lauryn disse que em Nova York ela sentia muita pressão, gente demais opinando, más vibrações. Já na Jamaica ela estava cercada pela família Marley, boas energias e música fluindo naturalmente. William Marley até contribuiu com guitarra em Forgive Them Father. E tem uma cena que parece de filme. Na primeira manhã na Jamaica, Lauryn começou a cantar os versos de Lost One, e de repente uns 15 netos do Bob Marley estavam ali, repetindo as últimas palavras de cada linha, como um coro espontâneo de crianças. Era a música acontecendo de verdade, sem ensaio, sem planejamento. Esse espírito de liberdade, colaboração e improviso foi o que moldou o álbum. Não era sobre seguir tendências ou fórmulas prontas. Era sobre criar algo autêntico, cru e cheio de alma. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. Como toda essa mistura de harpas, guitarras, reggae, hip hop e soul se juntou para formar um estilo musical único. Agora que Lauryn Hill já tinha colocado as mãos na massa na produção, a pergunta é: mas afinal, que som saiu disso tudo? Bom, The Miseducation of Lauryn Hill é classificado principalmente como neo soul e R&B, mas a real é que o disco é um caldeirão. Tem hip hop, reggae, funk, jazz, até uma pitadinha de rock. Lauryn não queria soar como os Fugees, ela queria algo que fosse só dela. Ela mirava em Aretha Franklin, Al Green, Sam Cooke, aquela vibe anos 60-70, alma pura e emoção crua. E como é que isso aparece nas músicas? Bora dar um giro pelo álbum. Em Lost Ones, o hip hop se encontra com o reggae. Tem aquele groove apertado, uns scratches espertos e até um pedacinho de Bam Bam da Sister Nancy. É Lauryn mostrando logo de cara, esse álbum vai ter atitude. Já X Factor é um soul de arrancar o coração, com influência dos anos 60. Muita gente compara com Minnie Riperton e Aretha Franklin, aquela faixa que você ouve chorando no chuveiro, sabe? Em To Zion, Lauryn abre o coração sobre a maternidade. E quem aparece no violão? Carlos Santana, meu amigo. Pura poesia musical. Em Do Whoop, talvez a mais famosa, ela mistura do whoop dos anos 50 e 60, instrumentos de soul, batida de hip hop e ainda solta uns scratches de DJ. Tudo isso para entregar um refrão que gruda na cabeça.
Olha a ousadia. Em Superstar, Lauren pega Light My Fire do The Doors e joga dentro de uma mistura de soul, cravo e harpa. Resultado? Uma faixa cheia de atitude contra quem tenta ser artista só por fama. Final War é uma mistura de jazz e hip hop, com direito à flauta. É Lauren desfilando sua versatilidade. And When It Hurts So Bad e Forgive Them Father, o reggae roots aparece forte, trazendo aquela herança Marley pra dentro do disco. Every Ghetto, Every City é um funkão nostálgico, lembrando Living for the City do Stevie Wonder. É Lauren contando como era crescer na cidade com orgulho e ritmo. Nothing Even Matters é uma balada de arrepiar, em dueto com D'Angelo. Só piano elétrico, guitarra, órgão e duas vozes absurdamente cheias de alma. É o tipo de faixa que faz o tempo parar. E ainda tem as surpresas no final, um cover cheio de beatboxing de Can't Take My Eyes Off You e a delicada Telluride, só Lauren e violão. No fim das contas, o álbum é como uma viagem pela música negra, do gospel ao reggae, do soul ao rap, e tudo isso conduzido por uma voz que sabia ser doce, agressiva, suave ou poderosa na hora certa. E é justamente essa mistura de estilos que abre espaço para algo ainda mais profundo, os temas. Porque não era só sobre música bonita. Lauren tinha muito o que dizer sobre amor, maternidade, espiritualidade e sociedade. Agora, se a parte musical de The Miseducation of Lauryn Hill já é um banquete, os temas desse álbum são praticamente um soco no estômago. Daqueles que doem, mas que você agradece depois, sabe? Logo de cara, Lost Ones já chega como uma carta aberta de ressentimento. Lauren manda real sobre seus ex-companheiros de banda, executivos e críticos. O flow dela é cheio de raiva contida, quase cuspindo fogo. É tipo aquele momento em que você segura tanta coisa que, quando solta, ninguém consegue ignorar. E aí vem um dos momentos mais emocionantes do álbum, To Zion. Lauren transformou em música a decisão de manter sua gravidez, mesmo com toda a pressão da indústria para que não tivesse seu filho. É quase impossível ouvir e não se arrepiar. A letra é uma mistura de canção de ninar com manifesto de coragem. O álbum inteiro é construído como uma espécie de aula sobre amor. E não um amorzinho clichê de filme romântico, não. É amor em todas as formas. Por si mesma, por Deus, pelo filho, pelos outros. Inclusive o nome The Miseducation vem dessa ideia. Educação tradicional no ensino essencial, como amar e se valorizar. É impossível não notar como várias músicas parecem recados diretos pro Wyclef Jean, ex-parceiro dela nos Fugees e na vida. X Factor, When It Hurts So Bad, I Used to Love Him, cada uma é um pedaço de mágoa, confissão e superação. É como se a ordem das músicas fosse uma narrativa da dor até o perdão. Mas Lauren não deixa a gente só no sofrimento. Em Nothing Ever Matters, parceria com D'Angelo, ela abre uma janela para um amor mais leve, íntimo e sem pose. E no cover de Can't Take My Eyes Off You, ela mostra que também sabe brincar e ser otimista. É o alívio depois da tempestade. E Lauren não parou só na vida pessoal. Do Whoop é praticamente um sermão pop feminista sobre se valorizar e não cair em armadilhas. Já Every Ghetto, Every City é a memória pura da infância dela, enquanto Everything is Everything traz aquela mensagem de mudança, de luta contra o cinismo da vida adulta. O cristianismo e a espiritualidade atravessam o álbum todo. Em músicas como Forgive Them Father e Final War, Lauren questiona, critica, mas também ora. O encerramento com Telluride é quase uma prece musical, uma entrega total a Deus, à família, ao amor. Ou seja, The Miseducation of Lauryn Hill não é só um álbum, é um diário aberto, uma aula, uma oração e até uma bronca coletiva. É a Lauren dizendo, eu vivi isso, eu aprendi, e agora você também pode aprender comigo. Então, depois de revisitar tudo isso, eu não poderia deixar de passar para vocês as músicas que mais marcaram e por quê. Então vamos para a parte que todo mundo, ou pelo menos eu, mais gosta. Vou passar para vocês minhas opiniões sobre as músicas. Olha, esse álbum não tem filler, não tem descanso, é só pedrada atrás de pedrada, então vamos lá. O álbum não começa com uma música propriamente dita, começa com uma chamada de professor. Parece bobo, mas já explica o título. A Lauren tá ausente da aula tradicional, porque a escola dela é outra, é a vida, o amor, a fé. Genial! Lost Ones é tapa na cara. Lauren rima sobre falsidade e egoísmo sem dó, mandando na lata que não precisa de ninguém.
O flow dela é absurdo e o refrão é animal, daqueles que você canta gritando no carro, mesmo quando você não sabe todas as palavras. Aí vem X Factor, é a sofrência do álbum, um amor que deu errado, que machuca, mas que soa tão bonito que até conforta. Aquela guitarra de fundo, perfeição. Te usar é covardia. Lauren cantando sobre o filho dela é uma das coisas mais lindas que você pode ouvir. Cordas impecáveis, batida marcante, é uma canção de amor eterno, do tipo que até dá nó da garganta. Já do Whoop é aquele papo reto com um amigo. Mano, não entra nessa furada. Ela fala de padrões de beleza, abandono, falsidade, tudo isso com uma batida impossível de ficar parado. E aquele finalzinho da conversa sobre amor na aula fecha perfeitamente. Em Superstar, Lauren ataca a música sem alma, feita só pra vender. Ironicamente, a música dela tem um groove tão viciante que dá vontade de ouvir no repeat, é atual até hoje. Aqui é Lauren no modo Mortal Kombat. Final War é diss pura, mas Lauren faz isso com classe, não é pancadaria gratuita. É como se fosse um nocaute com luva de seda. When It Hurts So Bad é a música que você precisa ouvir quando você tá na bad, pensando naquela pessoa que nunca vai dar certo. Dói, mas liberta. Já I Use It to Love Him é a sequência lógica, é olhar pra trás e dizer, ainda bem que acabou. Forgive Them Father é outra disso, mas dessa vez contra algo maior, ganância, racismo, o sistema. Mas olha que louco, mesmo assim ela pede perdão por eles. É raiva e fé ao mesmo tempo. Forte demais. Every Ghetto, Every City é biografia. Lauren lembrando da infância em Nova Jersey, mas de um jeito que qualquer um que não cresceu no bairro rico vai conseguir se identificar também. É memória, mas também é pertencimento. Nothing Even Matters. Cara, não dá nem pra falar. É a definição de amor em música. E ainda tem o D'Angelo somando nessa. É intimidade pura, sem exagero. Everything is Everything é o hino da resiliência. Se tá difícil agora, aguenta firme, porque tem aprendizado vindo. É Lauren te puxando pela mão e dizendo, levanta, bora! A faixa título é aula pura. Se deseducar dos vícios e pensamentos ruins para encontrar um caminho melhor. E claro, Lauren fala isso 1000 vezes melhor que eu. Vai lá escutar a música. Can't Take My Eyes Off You é a minha favorita. Melhor cover de todos os tempos fácil. É ousado dizer que supera a versão original, mas supera. É romântica, divertida, apaixonante. Se você quer se declarar, manda essa. As chances de ouvir um sim aumentam uns 200%. O álbum fecha com Tellring, que é praticamente uma oração cantada. É esperança, é amor dando certo, um final perfeito. Resumindo, não tem música ruim aqui. The Miseducation of Lauryn Hill é um daqueles álbuns que você ouve de ponta a ponta sem pular nada. O recado é simples, mas poderoso. Mesmo num mundo cheio de problemas, a saída é o amor. Seja ele complicado, espiritual ou verdadeiro. Lauren não foge da dor, mas mostra que sempre dá pra vencer. E claro, não fui só eu que pirei nesse álbum. A crítica também teve muito o que falar. E, spoiler, não é pouca coisa não. Bora ver como foi a recepção do disco. Então, depois de passar por cada música e mostrar o quanto esse álbum é absurdo, vocês devem estar se perguntando, e a crítica? O que o pessoal que escreve sobre música achou disso tudo? Spoiler, adorou. No lançamento, em 1998, The Miseducation of Lauryn Hill foi praticamente eleito o álbum do ano por praticamente todo mundo. Geoff Butcher, do Los Angeles Times, disse que era o disco mais aclamado de 98 e destacou que Hill trouxe a perspectiva de uma mulher sobre amor e vida, algo que, na época, não era tão comum no hip-hop. Críticos como Eric Weisbord, da Spin, chamaram Lauren de dobradora de gêneros, ou seja, ela misturou rap, soul, R&B e ainda fez parecer fácil. Vocais em camadas, rap proficiente e ainda com letras vulneráveis e emocionais. É talento demais numa só pessoa. John Movie, do NMI, chamou o álbum de documento de triunfo. Greg Kot, do Chicago Tribune, disse que era um tour de force vocal, ou seja, que ela dominava tudo, voz, arranjos e letras. Selwyn Seyfo Hines falou em Triple Threat, som, estilo e aço. Olha, tudo certo, Lauren, estamos entendendo que você mandou muito bem. Mas não é só talento técnico, o álbum também é um exemplo de rap progressivo, com moral e autoridade. Tipo, você aprende sobre a vida e ainda se diverte. Robert Christgau
Bernard Sewell e Paul Werner elogiaram Hill por trazer lições sociais necessárias e usar a fé de um jeito emocional, conectando o sagrado ao secular. E é isso que faz ela tão especial, a gente sente o que ela sente. Claro, nem todo mundo amou tudo. Alguns críticos acharam baladas tediosas ou interlúdios redundantes. Neil Lieberman, da Pitchfork, chamou algumas melodias de bregas. Soren Baker, do LA Times, disse que a voz dela às vezes era fina demais para certas músicas emocionais. Mas olha, mesmo essas críticas vêm de gente que reconheceu o talento enorme da Lauren. Tipo, ok, talvez ela exagere em algumas notas, mas continua incrível. Anos depois, a aclamação só cresceu. Kelefa Sane chamou o álbum de o ponto alto do hip-hop consciente. Kitchen Party diz que The Miseducation foi um cri de coup revolucionário, inspirando gerações de mulheres negras e brancas. E a galera do Allmusic ficou impressionada, porque ela não quis fazer um disco crossover, mas sim algo pessoal e político. Agora, segura essa. Lauren ganhou tudo que podia. Billboard, NAACP Image Awards, Grammy, Soul Train, American Music Awards. Foram dezenas de indicações e vitórias. E olha que é a história. Ela foi a primeira artista de hip hop a ganhar o Grammy de álbum do ano. 5 Grammys em uma noite. E além disso, The Miseducation entrou para a National Recording Registry da Biblioteca do Congresso. Ou seja, não é só música, é patrimônio cultural. Resumindo, crítica amou, premiações amaram, o tempo só confirmou o que todo mundo já sabia. Lauryn Hill criou algo gigantesco, que mistura emoção, talento e consciência social de um jeito que poucos artistas conseguem. E óbvio, isso influenciou não só o hip hop feminino, mas toda a música que veio depois. E claro, você pode imaginar, quando a crítica ama assim, o público também reage. Então agora vamos ver como esse álbum saiu nas paradas, nas vendas e, é claro, o legado duradouro que ele deixou. Que a história não para por aqui. Ok, agora que a gente já viu que a crítica simplesmente não conseguiu parar de elogiar Lauryn Hill, vamos falar do que realmente acontece quando um álbum desse nível cai nas mãos do público. As vendas, os recordes e o legado eterno. The Miseducation of Lauryn Hill estreou no topo da Billboard 200 em 12 de setembro de 98, sendo a primeira rapper feminina a conseguir fazer isso sozinha. E não só isso. Também foi o primeiro álbum de estreia de uma mulher a estrear no topo da Billboard 200 e da Hot 100 simultaneamente. Loucura, né? Na primeira semana, vendeu 422 mil cópias, recorde para qualquer álbum de uma mulher no século XX e ainda mais alto de uma rapper feminina de todos os tempos. E sabe o que é mais impressionante? Não despencou. Ficou semanas no topo, com estabilidade rara, coisa que praticamente nenhum álbum de hip hop de estreia conseguia naquela época. Nos Estados Unidos, até dezembro de 98, vendeu 2,9 milhões de unidades. Depois do Grammy, as vendas dispararam de novo. No final das contas, quase 92 semanas na Billboard 200. Quase 2 anos. Em 2021, certificado de diamante pela RINA, ou seja, 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Primeira rapper mulher a conseguir isso. Mas não parou nos Estados Unidos. No Canadá, Reino Unido, Irlanda, Japão, Austrália, Nova Zelândia, o álbum explodiu. Em alguns lugares chegou a platina quádrupla, sétupla, até milhões de cópias vendidas globalmente. No primeiro ano, 10 milhões de cópias. 20 anos depois, mais de 20 milhões. E ainda entre os álbuns mais transmitidos da década de 90 no Spotify. E não é só sobre números, é sobre impacto. Lauryn trouxe o hip hop e o neo soul pra frente, inspirou uma geração inteira e mostrou que rap podia ser profundo, emocional e popular ao mesmo tempo. Ela apareceu na capa da Time, primeira rapper a fazer isso, quebrou recordes no Grammy de álbum do ano, isso abriu portas para o rap ser levado mais a sério. Clive Davis disse que ajudou a indústria a aceitar mais o hip hop. E o legado, artistas como Beyoncé, Kanye, Usher, Alicia Keys, todos se inspiraram nesse disco. Jay-Z, Rihanna, Kendrick Lamar, Adele, todos listam esse álbum como inspiração. Até Amy Winehouse só apareceu na cena porque alguém procurou alguém como Lauryn Hill. A lista é infinita. Jill Scott, Hair, Lizzo, basicamente quem quer que faça música consciente, emocional e genial deve agradecer um pouco a Lauryn Hill. E ela ainda inspirou homenagens super criativas. A Marvel reimaginou capas de quadrinhos como The Miseducation, houve tributos musicais, instalações de arte e até coleções de moda. Tipo, não é só música, é cultura pop inteira sendo moldada por ela. Depois desse sucesso todo, Lauryn decidiu se afastar da fama, focar na vida pessoal e nos filhos. Mas mesmo com essa pausa, o álbum continua sendo referência máxima do hip hop feminino.
É o único álbum de estúdio dela até hoje, e mesmo assim ninguém esquece. Então, resumindo, vendas astronômicas, recordes quebrados, influência gigantesca e ainda deixou marcas na música, moda e cultura pop. É isso que faz The Miseducation of Lauryn Hill um verdadeiro monumento musical. E agora que vimos como o álbum bombou comercialmente, mudou o jogo do hip hop e se tornou um ícone cultural, vamos fechar com chave de ouro e falar sobre por que, no final das contas, The Miseducation of Lauryn Hill ainda é tão importante e relevante hoje. E chegamos, pessoal, o momento de olhar para tudo que falamos e responder aquela pergunta que todo mundo faz. Afinal, The Miseducation of Lauryn Hill vale mesmo tudo isso? Spoiler, vale. E como vale? Se a gente juntar tudo, a profundidade das letras, os temas que vão do amor perdido à crítica social, do empoderamento feminino à fé e à espiritualidade, e colocar junto com os vocais que beiram a perfeição, os grooves, os beats e a produção impecável, você percebe que estamos falando de uma obra-prima absoluta. Tipo, sério, cada música funciona sozinha, mas juntas elas contam uma história que te pega e não larga mais. E o mais impressionante, mesmo com toda a fama, os prêmios e os recordes, Lauryn conseguiu colocar autenticidade, vulnerabilidade e sabedoria em cada faixa. Você ouve o álbum e sente que ela está conversando com você, explicando a vida de uma forma que nenhum outro álbum de hip hop, neo soul ou R&B conseguiu até hoje. E sinceramente, eu amo esse álbum, amo mesmo. Não é só o impacto histórico ou comercial que me impressiona, é a forma como ele te pega, te abraça e ao mesmo tempo te dá um sacode de realidade. É aquele tipo de álbum que você pode ouvir várias vezes e ainda assim ter uma experiência completamente diferente. E mesmo depois de mais de 20 anos, The Miseducation of Lauryn Hill ainda é atual. A gente vê artistas de hoje se inspirando nela, fãs de todas as idades descobrindo o álbum e se conectando com cada mensagem. Isso é o que diferencia um clássico de um hit passageiro. Lauryn conseguiu transformar o pessoal em universal, o íntimo em coletivo e fez tudo isso com estilo, talento e coragem. Lauryn é um exemplo de que música não é só entretenimento, é também educação, reflexão, resistência e principalmente amor. Amor por si mesmo, pelo próximo e pelo que você acredita. Isso é tão poderoso que até hoje a gente sente o impacto em qualquer gênero musical, seja hip hop, R&B, neo soul ou pop. Então, resumindo, The Miseducation of Lauryn Hill não é só um álbum, é uma aula de vida, um manifesto musical, um recorde histórico e, acima de tudo, um abraço sincero da sua alma. Cada música é uma lição, cada letra é um conselho e cada batida é aquela lembrança de que a arte verdadeira dura para sempre. Se você ainda não ouviu o álbum do começo ao fim, sério, faz isso agora. E se você já conhece, talvez seja hora de revisitar, porque sempre tem algo novo para descobrir. Lauryn Hill nos deixou um legado que ninguém vai apagar. E cá entre nós, não tem outro álbum que consiga ser tão íntimo, tão universal e tão simplesmente perfeito ao mesmo tempo. Esse é The Miseducation of Lauryn Hill, pessoal. Até o próximo vídeo e que a música siga sempre nos educando, inspirando e, claro, emocionando.